Olá, boa noite pessoal que está chegando aí. Vamos para a nossa live aí da semana. Como então que eu vou começar a diagnosticar e tratar DTM? Então, talvez seja por isso que você não consegue tratar DTM. Por quê? Porque quando você tem uma doença, DTM é uma doença, nós sabemos disso. Então, quando você tem uma doença, DTM e dor orofacial, ou qualquer outro tipo de dor orofacial, primeiro você precisa entender como que essa doença manifesta no organismo. Então, como que é a manifestação da DTM no organismo? Ela se dá como? Imagina que o paciente chegou para você e falou, doutor, fui no otorrino e esse otorrino falou comigo que fez audiometria, fez todos os exames, fez exames físicos, fez exames de imagem e falou que essa sensação que eu tenho de ouvido entupido não diz respeito à área dele, que eu preciso procurar um dentista. Vocês sabem resolver esse tipo de situação? E outra situação, que ele chega com uma queixa de cefaleia e foi no neurologista e o neurologista falou, olha, você vai precisar procurar um dentista porque dentro da minha área eu não consigo te ajudar em nada. Aí ele chega, olha, doutor, eu acabei de vir do neurologista, ele fez toda a avaliação, fez tomografia, ressonância do crânio e não descobriu nada, só que eu tenho uma cefaleia. E ele falou que o meu problema é com o dentista. Aí, normalmente, o profissional médico encaminha para o ortodontista, encaminha para o bucomaxilo, e encaminha para o protesista, e sempre naquela associando má oclusão a problemas de dor facial ou problemas de disfunção temporomandibular propriamente dito. Então, essas situações que nós vamos abordar hoje. Então, bem-vindos aí a meu canal Expert DTM. Se inscreva aí no nosso canal no YouTube, siga-nos nas redes sociais, que todo dia tem conteúdo de DTM do orofacial. Para quem não me conhece, eu sou Lucas Carvalho, é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Talvez seja por isso que você não consegue tratar DTM. Esse é o tema que eu escolhi para hoje, tá? Alguns colegas têm me pedido outros temas sobre zumbido, mas eu vou falar um pouquinho hoje por que às vezes a gente não consegue fazer o tratamento de DTM. Então, o primeiro ponto é o que eu sempre falo, o primeiro pilar para você fazer qualquer tipo de tratamento é identificar o agente causador. O segundo pilar é aprender a diagnosticar. Para você aprender a diagnosticar e para você identificar os fatores causadores, você tem que ter todo um roteiro para que você consiga realmente chegar no seu objetivo, que é o tratamento e ao sucesso no tratamento. Isso que a gente espera da especialidade. Isso é o que o paciente, na verdade, espera da gente. Então, a gente tem hoje aí uma série aí de conteúdos sobre DTM, dor orofacial, como fazer diagnósticos diferenciais, tenho postado isso diariamente. Então, o que a gente vai abordar hoje é um conteúdo assim riquíssimo, coisas que vocês já podem aplicar no consultório, tá? E vamos começar a pensar um pouquinho fora da casinha e entender como que seria essa manifestação da DTM. Se o paciente chega para você, doutor, estou com a sensação que o meu ouvido está entupido. Eu fui no otorrino e ele não conseguiu resolver, falou que eu tinha que procurar um dentista. E aí? Então, vamos entender como que é a manifestação da DTM ou de outra dor orofacial relacionada à disfunção temporomandibular, para você começar a entender como realmente que a gente vai ajudar esse paciente. Então, dentro da DTM, nós temos o que a gente chama de subtipos de DTM. Então, você tem lá o que antigamente a gente chamava muito de DTM muscular e DTM articular. Hoje, na verdade, elas são divididas em dois grandes grupos, que são desordens dolorosas e desordens articulares. Por que isso? Nós temos aí um padrão para diagnosticar a disfunção temporomandibular por meio de uma avaliação especificamente clínica. O que seria isso? Existe um critério para diagnosticar disfunção temporomandibular que se chama DCTMD. Esse artigo foi publicado em 2014, na verdade foi um grupo de pesquisadores ao longo do mundo, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Suécia, vários pesquisadores, e eles fizeram um consenso para aí sim ter um questionário validado tanto para pesquisa quanto para avaliação clínica, e ele é chamado DCTMD. Quem tiver curiosidade, tem um site chamado informe.com, e nesse site você tem já esse questionário padronizado para diagnosticar DTM, traduzido para a língua portuguesa. E dentro desse questionário, eles dividiram as DTMs em desordens articulares e desordens dolorosas. Por quê?
você vai ver que dentro das desordens dolorosas, você tem lá 3 tipos de dor muscular, de dor miofacial. Um deles é o que a gente chama de mialgia local, o outro, dor miofacial por espalhamento, e o outro, dor miofacial com dor referida. O que seriam esses 3 subtipos de DTM que estão incluídos lá nas desordens dolorosas, e não DTMs musculares, como a gente pensava-se no passado, falava-se, não que você não deva falar DTM muscular, porque acaba sendo dor miofacial, por exemplo, com dor referida, não deixa de ser uma DTM muscular. Então, por exemplo, essas 3 mialgias, ou seja, essas 3 dores musculares, você tem a mialgia local. O que seria a mialgia local? Vocês sabem o que é mialgia local dentro da dor facial? Mialgia local é quando o paciente tem uma dor, ele tem uma queixa de dor na região, por exemplo, de masséter e temporal, e ele chega com essa dor para você, e você começa a fazer uma avaliação clínica desse seu paciente. E dentro dessa avaliação clínica, na parte de palpação, principalmente de masséter e temporal, você consegue reproduzir a dor da queixa do paciente, o que a gente chama de dor familiar. O que seria a dor familiar? É a dor que o paciente tem, que é a dor da queixa dele. Então, por exemplo, doutor, eu estou com uma dor nessa região aqui já há 5 anos. Aí você começa a fazer a palpação e você consegue identificar um nódulo, tá? E nesse nódulo você pressiona ele por 5 segundos e o paciente relata para você, doutor, a dor que eu te falei é exatamente essa dor que eu estou sentindo agora. E essa dor, doutor, ela está bem localizada, ela está bem embaixo do seu dedo. Por isso é chamado mialgia local. É uma dor localizada e é a dor da queixa do paciente que você consegue reproduzi-la durante a palpação. Pode ser durante a palpação ou pode ser durante os testes de movimentos mandibulares, que são os testes que normalmente a gente faz de abertura e fechamento de boca, de lateralidade direita e esquerda e de protrusiva. Então, se, por exemplo, o paciente lá fez os movimentos de abertura de boca que são preconizados para a gente fazer durante a avaliação clínica, e durante esse movimento ele fala, doutor, sabe aquela dor que eu te falei? Então, eu fazendo esse movimento agora que você pediu para eu fazer com a boca, eu senti exatamente essa dor. Aí você pergunta a ele, essa dor fica bem aqui, bem pontual, bem localizada? Ele doutor, ela é bem pontual, bem localizada. Então, isso é uma mialgia local. E a mialgia local é o primeiro subtipo das desordens dolorosas dentro da DTM e dor facial. E quando você começa a evoluir numa escala para entender os outros tipos de desordens dolorosas, aí você vem o segundo subtipo de desordem dolorosa, que se chama dor miofacial com espalhamento. O que seria a dor miofacial com espalhamento e qual a diferença dela para a mialgia local? A dor miofacial com espalhamento é uma dor muscular, principalmente na região de masséter e temporal. Quando a gente fala que é na região de masséter e temporal, por que isso? Você tem 4 músculos da mastigação. Você tem lá o masséter, você tem o temporal e o pterigoideu medial, que são os músculos que a principal função dele é você fazer o toque dentário, tá? Ou seja, elevar a mandíbula. Então, masséter, temporal e pterigoideu medial. O pterigoideu lateral superior é um músculo que, quando você fecha a boca, ele está num posicionamento mais relaxado. Então, o movimento dele é o contrário dos outros 3 músculos. Então, pterigoideu lateral, tanto superior quanto inferior. Pterigoideu medial, masséter e temporal são os 4 músculos da mastigação. Pterigoideu medial, só para te dar uma relembrada rápida de anatomia, o pterigoideu medial ele pega nessa superfície interna aqui do ângulo da mandíbula, até parte do corpo da mandíbula, e ele vem até o processo pterigoideu internamente, ao crânio, tá? Então, é um músculo extremamente difícil de você palpar. Você só consegue palpar ele, a parte inferior dele aqui, no ângulo interno da mandíbula. Então, nessa palpação, nesse questionário padronizado para você diagnosticar DTM, ele entra como palpação de músculo acessório, o pterigoideu medial. Tanto ele quanto o pterigoideu lateral, porque o pterigoideu lateral superior e inferior é mais difícil ainda. Você consegue palpar ele por trás da tuberosidade, aí você consegue fazer o toque nele, tá? Então, esses 2 músculos são mais difíceis de serem palpados, então você tem um viés, tanto para diagnóstico quanto para pesquisa. Então, o padrão para você fazer sua avaliação clínica é masséter e temporal. Então, voltando lá para a dor miofacial com espalhamento. Então, o paciente chegou, doutor, eu tenho uma dor de cabeça, doutor, desse lado aqui especificamente.
E essa dor de cabeça, ela vai e volta, aí você começa a fazer a avaliação clínica desse paciente por meio de palpação da região temporal. E durante a palpação, o paciente fala, doutor, sabe aquela dor que eu te falei, que fica nessa região aqui? Então, você apertando agora, eu senti exatamente essa dor. Aí você pergunta ao paciente, e essa dor que você sentiu, que você está me falando, ela fica bem localizada mesmo, bem paradinha, bem embaixo do meu dedo? Ele fala, não, doutor, não, ela está espalhando. Aí você pergunta, para onde que ela está espalhando? Para essa região aqui, doutor, para essa região. Ou seja, ele está na mesma área anatômica que está sendo palpada, que está sendo investigada. Tá? Ou seja, a dor espalha, mas espalha para a mesma região anatômica. Tanto durante a palpação, quanto durante os movimentos mandibulares. Quais movimentos mandibulares são esses? Os movimentos mandibulares que estão ali dentro do padrão para você avaliar o paciente, que são abertura e fechamento, lateralidade direita e esquerda e movimentos protrusivos. Tá? Então, o paciente pode ter essa dor com espalhamento, que é uma dor muscular, tá? Tanto durante a palpação, quanto durante os movimentos mandibulares, e tem que ser a dor da queixa do paciente, ou seja, durante a avaliação clínica, você consegue reproduzir a dor da queixa dele. E a dor miofacial com dor referida, que é o terceiro subtipo de desordens dolorosas e o terceiro subtipo, na verdade, de mialgia, de dor muscular. A dor miofacial com dor referida, a diferença principal é que ela refere para uma região anatômica diferente da região que você está investigando. Então, se você está avaliando o temporal, você está palpando o temporal, fala, doutor, dói sim, mas a dor está vindo aqui para baixo, doutor. Aí você pergunta, essa dor aqui é a dor da sua queixa? Ou a dor daqui de baixo é a dor da sua queixa? Fala, doutor, a dor que eu te falei é essa aqui, só que quando você está palpando aqui, a dor, eu sinto exatamente a dor que eu te falei que eu sentia antes. Ou seja, ela está referindo para uma outra região anatômica. Então, durante a palpação, você consegue reproduzir a dor da queixa do paciente, e essa dor da queixa é uma dor que refere para uma outra região anatômica que está sendo palpada. Isso é muito comum quando o paciente tem alguns tipos de dores odontogênicas. Então, o paciente chega para você lá, doutor, eu estou com uma dor no dente. Aí você investiga, faz percussão, faz teste térmico, faz exame radiográfico, tomográfico, não identifica nada, nenhuma alteração. Aí você começa a fazer uma avaliação clínica desse paciente e observa que quando você começou a palpar a região muscular desse paciente, você conseguiu reproduzir aquela dor que você achava que era uma dor de origem dentária. Isso é uma dor miofacial com dor referida. Você tendo esses conhecimentos, você evita cometer algumas iatrogenias, algumas imprudências, de fazer, por exemplo, algum procedimento mais invasivo no dente, sendo que o problema primário da dor não era no dente e era no músculo, tá? Era uma dor miofacial. Então, esse é o terceiro subtipo de desordem dolorosa de DTM muscular, que é a dor miofacial com dor referida. Outra situação muito interessante que acontece, sabe aquele paciente que eu falei lá atrás, no início do bate-papo? Que o paciente veio de um otorrino e ele tinha uma queixa ou de otalgia, ou de dor de ouvido, ou até mesmo de sensação do ouvido estar entupido. E durante a palpação muscular, você consegue reproduzir essa queixa dele, tá? Ou esse tamponamento, ou até mesmo a otalgia. Dor muscular, acontece demais isso. Você tem muita referência de dor para outras regiões anatômicas. Fisiologicamente, dentro da neurologia, como que nós explicamos isso? Você tem ali um músculo cheio de terminações nervosas. E esse músculo, o que, que acontece com ele? Quando ele tem algum processo inflamatório, se ele tem alguma tensão, se ele tem uma sobrecarga de movimento mandibular, o músculo ele começa a ter pequenos nódulos. E esses nódulos são contrações, e essas contrações formam o que nós chamamos de ponto gatilho miofacial. E esse ponto gatilho miofacial, ele tem a capacidade de reproduzir dor para outras regiões anatômicas. Então é muito comum, ontem mesmo eu tinha começado o tratamento de uma paciente com DTM há umas 3 semanas, e a paciente falou, sabe aquela dor que eu te falei que eu tinha aqui, que eu parecia que eu estava infartando? Eu não sinto mais a dor. Então, é impressionante como que a dor muscular, ela refere realmente para outras regiões anatômicas. Dentro desses 3 subtipos de DTM, vimos essas 3 principais mialgias. Um outro quarto subtipo de desordem dolorosa é o que nós chamamos de artralgia. A artralgia, ela entrava na classificação de desordens articulares. Hoje, ela entra na classificação como desordens dolorosas.
Por quê? Não necessariamente o paciente vai ter um desarranjo interno do disco, vai ter uma doença degenerativa, uma destruição, uma capsulite, não necessariamente. Ele tem uma dor articular, ponto. Agora você vai ter que investigar essa dor articular. Então, o que é artralgia? É o que eu acabei de falar. É uma dor articular. Algia de dor e artro de articulação. Como diagnosticar uma artralgia? O paciente chega para você, doutor, eu tenho uma dor de ouvido, eu estou rindo uma dor, eu te procurar. E durante a palpação da articulação temporomandibular, você, dentro desse que eu falei, DCTMD, que é um critério para diagnosticar e pesquisar dentro da área de disfunção temporomandibular, você tem dois principais pontos de palpação da articulação temporomandibular. Primeiro ponto é o polo lateral da cabeça da mandíbula. Onde está o polo lateral da cabeça da mandíbula? Você sabe que a mandíbula ela tem esse formato, você vem olhando ela de frente. Então você tem o polo lateral e mais internamente é o polo medial. O polo lateral você consegue palpar. Então faça um teste comigo aí, ó. Coloque o dedo. Aqui nós temos o tragus. 10 milímetros à frente do tragus, aproximadamente nessa região, é onde está o polo lateral. Abram a boca, vocês vão observar que vai ficar fundo aqui, ó. Então, onde fica fundo é de onde a cabeça da mandíbula sai para você conseguir abrir a boca. Então, ela sai de dentro da fossa mandibular. Nessa região aqui, aonde ficou fundo, quando o paciente fecha, você sente exatamente a cabeça da mandíbula voltar. E ela está posicionada exatamente aqui, tá? 10 milímetros à frente do tragus. E nessa região você consegue palpar o polo lateral da articulação temporomandibular. E a palpação do polo lateral, se você consegue reproduzir uma dor de ouvido do seu paciente palpando o polo lateral, você pode fechar o diagnóstico para artralgia. Ou se, por exemplo, durante os movimentos mandibulares, abriu, fechou, lateralidade protrusiva, você consegue reproduzir a dor da queixa do paciente. Doutor, quando eu abri a boca demais, doeu aqui. Sabe aquela dor de ouvido que eu te falei? É exatamente essa dor. Isso é artralgia, tá? Então, o que é artralgia? Quando você consegue reproduzir a dor da queixa do paciente, palpando a ATM, ou quando o paciente faz os movimentos de abertura de boca, lateralidade ou protrusiva, tá? Além da artralgia, você tem o que a gente chama de cefaleia atribuída a DTM. O que seria a cefaleia atribuída a DTM? É aquele paciente que veio do neurologista, e o neurologista falou que não encontrou nenhuma causa que a neurologia conseguisse identificar, e o paciente nada mais tem do que uma cefaleia em decorrência da disfunção temporomandibular. Como que é a cefaleia atribuída a DTM? Toda cefaleia que é atribuída a alguma coisa é considerada uma cefaleia secundária. Por quê? Porque a cefaleia não é a causa principal do problema. Então, por exemplo, você tem uma cefaleia primária, migrânia, cefaleia tipo tensional, isso são cefaleias primárias, que a causa principal do problema é a cefaleia. Agora, se você tem uma cefaleia atribuída, por exemplo, à imunossupressão, atribuída ao uso de drogas, cefaleia atribuída ao uso de bebida alcoólica, são cefaleias secundárias. E a cefaleia atribuída à DTM é uma cefaleia secundária. Então, a cefaleia, como diagnosticar a cefaleia atribuída à DTM? O paciente que chegou para você com queixa de dor de cabeça. Aquele paciente que chega, doutor, eu tenho uma dor aqui, ó. Como que é essa dor? Aí você começa a investigar. Doutor, essa dor vem, ela começa a descer, vem para cá, e vai até na região do meu pescoço. Ou, doutor, essa dor começa aqui, vai descendo até chegar internamente na minha boca, nos meus dentes. O que seria isso? Como identificar isso? Aí você começa a fazer todos os testes funcionais, de movimentos mandibulares, de palpação, e durante esses movimentos e durante essa palpação do músculo temporal, propriamente dito, você consegue reproduzir a dor da queixa do paciente, ou seja, a cefaleia da queixa dele, que é o que a gente chama de cefaleia familiar. Por que cefaleia familiar? Porque ele tem uma cefaleia, durante a palpação do temporal, você consegue reproduzir essa cefaleia e durante os movimentos mandibulares você também consegue reproduzir essa cefaleia. Isso é um subtipo de DTM dentro da classificação de desordens dolorosas, ou seja, é uma dor de cabeça atribuída à disfunção temporomandibular. Quem trata é o dentista, não é o neurologista. Tá legal? Fechamos essa parte das desordens dolorosas. Por que eu estou falando sobre os subtipos de DTM? Porque para a gente conseguir fazer um tratamento de alguma doença,
Nós precisamos entender como que essa doença manifesta no nosso organismo. E para entender como a DTM manifesta no nosso organismo, você precisa entender esses subtipos, para você entender realmente o tipo de manifestação que vai acontecer quando você tem um paciente com DTM. Agora, quando você começa a entrar na parte de desordens articulares, falamos das desordens dolorosas e agora vamos falar das desordens articulares. Dentro das desordens dolorosas, nós falamos em 3 tipos de mialgia: mialgia local, dor miofascial com espalhamento, dor miofascial com dor referida, artralgia e cefaleia atribuída a DTM. E dentro das desordens articulares, quais são as desordens articulares? O paciente chega para você: doutor, eu tenho um estalo aqui. E esse estalo, doutor, está me incomodando. Tem dia que dói, tem dia que não dói, mas ele está me incomodando socialmente. Quando eu vou falar, quando eu vou beijar, quando eu vou mastigar, isso me incomoda. Você consegue resolver o meu problema? Aí você fala: não, isso eu não faço não, vou encaminhar para você, para fulano de tal. Sabe o que é isso? O paciente, quando está em repouso, a cabeça da mandíbula está dentro da fossa mandibular. O disco articular, ele precisa ficar entre a cabeça da mandíbula e a região temporal da fossa mandibular. Ou seja, a fossa mandibular é o osso temporal, propriamente dito, tá? E a cabeça da mandíbula está aqui. Entre essas duas estruturas ósseas, você tem o disco articular interpondo as duas. Quando o disco articular está anteriorizado, o paciente começa a abrir a boca e o disco articular ele deslocou, ele foi para frente. O paciente começa a abrir a boca, ele toca na parte posterior do disco articular e dá um som articular de estalido, de clique, faz assim, ó. Esse som de estalido é o estalo que o paciente fala: doutor, eu estou com estalinho aqui, doutor, eu estou com clique aqui. Isso é o movimento que a cabeça da mandíbula faz de recaptura do disco articular. O que seria a recaptura? O disco está anteriorizado, quando a cabeça da mandíbula vai para frente, vai para anterior, ela toca no disco e faz um movimento de clique. E esse tocar no disco, o disco volta e fica na posição de onde ele não deveria ter saído. Ou seja, ele fica interpondo a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular. O paciente faz o movimento final de abertura de boca todinho, faz o movimento de fechamento. Quando ele está terminando de fechar, o disco articular anterioriza novamente. E quando ele anterioriza novamente, você tem um outro som, que é um outro som de estalido. Isso é o deslocamento de disco com redução clássico. Então, o que seria o deslocamento de disco com redução? É um tipo de desordem articular. Dentro das desordens articulares, se você pegar em uma escala, você vai observar que a sequência das desordens articulares é como se fosse uma evolução do problema. Quer dizer que todo paciente que tem um deslocamento de disco com redução vai ter, por exemplo, lá no final um processo degenerativo das estruturas ósseas? Não necessariamente. Tem paciente que passa a vida inteira com deslocamento de disco com redução e não tem nada, ele fica assintomático e é considerado até mesmo uma alteração de normalidade. Nem sempre precisa ser tratado. Agora, se você tem o primeiro subtipo de desordem articular, como deslocamento de disco com redução, e eu acabei de falar que é como se fosse um processo em evolução, você imagina que o seu disco está deslocado, a cabeça da mandíbula, quando começa a sair de dentro da fossa, ela toca nesse disco que está deslocado, faz o som de estalido, termina de fazer o movimento de abertura de boca, volta para o movimento de fechamento e dá um outro som articular de estalido, que caracteriza o deslocamento de disco com redução. Em algum momento, esse paciente chega para você: doutor, eu estou vindo aqui hoje, porque eu tinha de vez em quando os estalos aqui, e hoje eu acordei, o estalo desapareceu, mas eu não consigo abrir a boca. Ou seja, o disco ele reduzia durante a abertura de boca, e no fechamento ele deslocava novamente. Em algum momento esse disco parou de reduzir. Quando ele parou de reduzir e ele continuou anteriorizado, quando a cabeça da mandíbula saiu de dentro da fossa, ela se encontrou com a parte posterior do disco articular e não conseguiu terminar o movimento de abertura de boca. E com isso, seu paciente chegou com o que a gente chama de travamento de boca fechado. O paciente não consegue abrir a boca. Isso é um subtipo de DTM chamado deslocamento de disco sem redução e com limitação de abertura de boca. Continua o processo evolutivo do desarranjo interno.
e o paciente, ou você trata o problema, ou às vezes o paciente não trata e volta para você numa outra situação. Doutor, eu tinha um som articular, tinha um estalo, o estalo desapareceu. Um dia eu cheguei, acordei e não consegui abrir a boca. Aí não consegui procurar atendimento e tal, deixei passar, a dor foi amenizando, com o passar do tempo, 15, 20 dias, eu voltei a conseguir abrir a boca novamente. Não consigo abrir muito, mas consigo. Estou com muita dificuldade para me alimentar, principalmente com alimento duro. O que aconteceu? O paciente tinha um deslocamento de disco com redução, evoluiu para um deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca e evoluiu para um deslocamento de disco sem redução sem limitação de abertura de boca. Então, o terceiro subtipo de desordem articular se chama deslocamento de disco sem redução e sem a limitação de abertura de boca. Como que eu sei que o paciente tem limitação de abertura de boca? Você tem um padrão de abertura de boca em torno de 40 milímetros, que é o padrão de abertura de boca. Paciente que abre menos do que 40 milímetros é considerado limitação de abertura de boca. Então, para você ter uma abertura de boca considerada normal, sem limitação, o paciente tem que abrir maior ou igual a 40 milímetros. E os movimentos excursivos de protrusível e lateralidade têm que ser também maior ou igual a 7 milímetros. Esse é o padrão que nós temos aí na literatura para avaliar os movimentos mandibulares. Então, voltando lá na parte de desordens articulares, falando esses 3 tipos de desordens articulares. Agora você imagina, o paciente, o disco articular deslocava e reduzia. Parou de reduzir, ficou todo anteriorizado. Limitou a abertura de boca do seu paciente. Depois o paciente voltou a abrir e fechar a boca com dor. O disco continuou deslocado. Disco articular, uma vez deslocado, ele não volta para a posição anteriormente ocupada. E com o passar do tempo, que esse disco saiu ali da posição dele, a cabeça da mandíbula não tinha mais aquela acomodação do disco articular com o osso temporal, e o paciente começou a ter um processo inflamatório naquela região e começou a ter um processo de degeneração crônica. Ou seja, ele tem uma inflamação, tem uma degeneração, e o paciente chega para você com um som parecido um rangido, parecido uma areia. E ele fala, doutor, estou com um barulho aqui, parece que fica rangendo alguma coisa aqui dentro, parece que tem uma areia. Eu já fui no otorrino, tem dia que parece que o meu ouvido está entupido. O que é isso? É um som articular chamado crepitação. A crepitação é um som articular que nos remete a um processo degenerativo das estruturas ósseas da articulação temporomandibular. Quando você tem um paciente com essa suspeita, você precisa pedir um exame para avaliar essas estruturas ósseas para realmente confirmar se ele tem essa degeneração ou não. E dentro dos subtipos de DTM, você tem 2 subtipos que o paciente tem essa degeneração crônica. O primeiro deles é a osteoartrite, é quando o paciente tem o processo inflamatório em atividade, tem a destruição óssea, tem a dor. O segundo é quando o paciente tem uma osteoartrose. Ele tem a degeneração crônica, ou seja, ele tem a destruição óssea, ele já teve um processo inflamatório para aquela destruição acontecer. Atualmente, ele não tem esse processo inflamatório e não tem a dor. Então, essa é a diferença básica entre osteoartrose e osteoartrite. E, por último, você tem o último subtipo de desordem articular, que é a subluxação. O que é a subluxação? Alguém já ouviu falar em subluxação? Subluxação é aquele paciente que chega para você com um travamento de boca aberta. Ele chega para você e não consegue fechar a boca. Doutor, tô vindo aqui, que a minha boca não está fechando. Já pegaram situações como essa? Ou o paciente que já teve isso e vem para você com dor, ou seja, ele teve o que a gente chama de luxação da TM, alguém reposicionou, ou alguém reduziu aquele travamento de boca aberta, ou o próprio paciente, ou algum profissional, e ele chega para você todo sintomático, todo cheio de dor. Então, se o paciente tem ou já teve um travamento de boca aberta, dentro dos subtipos de DTM, ele se enquadra em subluxação, tá? Então, esses são os subtipos de disfunção temporomandibular. Por que eu queria falar um pouco para vocês dos subtipos de disfunção temporomandibular?
Porque quando você entende como a doença se manifesta no indivíduo, você começa a entender como realmente tratar esse paciente. Então, na verdade, a base de tudo é a identificação de agente causador e como diagnosticar de forma correta. Você só consegue tratar e ter sucesso no seu tratamento quando você consegue fechar um diagnóstico correto e quando você consegue identificar o agente causador, porque senão você vai ficar enxugando gelo. Você vai fazer um tratamento que, na verdade, ele foi muito mais placebo do que tratamento propriamente dito. O paciente vai ter uma melhora muito em decorrência do placebo, por acreditar naquilo, mas daqui a um tempinho, toda aquela sintomatologia vai voltar, vai retornar. O que é muito comum, por exemplo, o paciente procura um profissional, normalmente é dessa forma. Ó, o paciente chega para você assim, doutor, eu fui no ortodontista, porque eu tinha ido no otorrino e o otorrino falou que o meu problema era a minha mordida, a forma de eu tocar os dentes. Aí eu fui no ortodontista, porque eu tinha essas dores, coloquei o aparelho. No início do tratamento, melhorou um pouquinho. Passado um ano, a dor voltou toda novamente e hoje eu estou aqui com a dor muito mais intensa do que era. Na verdade, a movimentação ortodôntica ela alterou um pouco a propriocepção mandibular e funcionou como um placebo e não resolveu o problema do paciente. Tá? Então, são inúmeras situações que realmente acontecem no nosso dia a dia. Então, por isso que a gente precisa realmente entender como que a doença manifesta no nosso organismo e como a disfunção temporomandibular manifesta dentro de todos esses subtipos de DTM que eu expliquei, que são as desordens dolorosas, os dois grandes grupos, né? Que são as desordens dolorosas e as desordens articulares. Então, falamos um pouquinho hoje de todos esses subtipos de DTM. Agradeço a vocês aí por estarem comigo até agora. Pessoal, um grande abraço, uma boa noite, fiquem com Deus, um bom descanso e qualquer dúvida, se tiverem alguma sugestão para lives, pode mandar lá no direct do Instagram. Grande abraço aí.